que seria um anime ruim pra ti? Eu te pergunto isso porque, olha, pode ser um isekai qualquer, ou um anime escolar cheio de harem que ninguém mais aguenta ver o nome, ou os dois. Mas, olha, eu sinto que tem um anime que é muito pior que esse monte de lixo genérico. Tá ligado quando a nerdolada do TikTok começa a fazer power scaling de personagem? Ai, que não sei o que, o Goku é maior que o Ichigo e... Não. Eu proponho aqui o power scaling de anime ruim. E começando essa lista, eu vou começar por um fodão agora. Senhoras e senhores, conheçam o Zama Game. Tá, e o que ele tem de tão ruim? Olha, vamos começar pelo estúdio. Osama Game foi um anime produzido em 2017 pelo estúdio Seven. O estúdio Seven ele é responsável por vários outros animes, tipo um bem desconhecido chamado Otomedori e mais uma lista de pelo menos uns 30 e poucos animes. A premissa da história é bem simples. Ela se passa em uma escola do ensino médio comum, onde uma turma qualquer começa a receber mensagens de texto que indicam ordens para cada estudante dela. Quem envia essas mensagens? Um tal de rei. Sabe aquela brincadeira de o mestre mandou? Então, o rei ele vai ditar o que cada um da turma vai fazer por meio de um SMS. E caso esse alguém não obedeça às ordens dele até a próxima meia-noite, ele vai virar material de estudo no IML. Bem tranquilinho de entender, né? Beleza, mas por que eu tô falando dele como se fosse a oitava desgraça do mundo? Bom, tirando o fato de que a animação do negócio é ruim e tem traço de Renato, o anime por mais de 6 episódios fica esfregando na nossa cara uma porrada de flashback pra contar o verdadeiro começo da história, porque a gente não começa no começo, a gente começa depois do prólogo. Sem contar que todo mundo nesse anime parece ter o QI equivalente ao de um chimpanzé, porque só isso pode justificar não só a lerdeza mental deles, uma falta de reação imediata pra qualquer situação, por mais simples que seja. Vamos respirar fundo. E vamos começar do começo, porque eu tô enrolando demais, tá? A história começa com o nosso protagonista chamado Nobuaki tendo um pesadelo que se passa em um cenário pós-apocalíptico. No meio de uma pilha de destroços, ele começa a ouvir o som de notificação de um celular. Depois de encontrar o celular, ele se depara com uma mensagem não lida. Abre aspas. Esse é o jogo do rei. Todos os membros da turma irão participar. As ordens do rei são absolutas. Vocês têm 24 horas para realizá-las. Não é permitido sair no meio do jogo. Fecha aspas. Logo em seguida, ele recebe uma nova mensagem. Só que dessa vez era dizendo que ele seria punido com afogamento por desobedecer às ordens do rei. Enquanto ele se afoga, uma menina surge do nada do fundo daquele mar e agarra ele, fazendo com que de alguma forma o afogamento parasse. Instantes depois dessa cena, ela morre de forma abrupta e começa a afundar de novo no mar. O Nobuaki tenta agarrar ela pelo braço, mas ele falha, porque ela simplesmente começa a se desmembrar enquanto afunda de alguma forma. E aí aparece o nome do anime na tela. Gostaram da introdução? Eu também não gostei, relaxa. Depois disso, nós somos mostrados um festival de esportes na escola do Nobuaki, onde a turma dele vence e... Bom, esse início só serve realmente para dar destaque a essa personagem toda felizinha e animada chamada Honda Natsuko, e também para mostrar que ele é um estudante transferido e isolado. O anime nos mostra um pouco sobre quando o protagonista foi transferido para esse colégio novo. No começo, ele era alguém bem fechado e com medo, até mesmo chorando no meio das aulas por motivo nenhum aparente. Mesmo quando todos na sala tentavam se enturmar, ele fugia e falava para todo mundo deixar ele em paz. Mas tinha uma pessoa que não desistia dele, que era a Natsuko.
Em um dia onde o Nobuaki novamente estava sozinho, ele acaba escutando a conversa de duas meninas que passavam pelo corredor. A conversa se tratava da Natsuko não haver pais. Ninguém realmente sabe como os pais dela morreram, mas até os dias de hoje ela meio que vive completamente sozinha. Então, depois de escutar isso, obviamente o Nobuaki fica comovido e pensando que, bom, se ela passou por uma perda tão enorme assim e ainda consegue ser animada e gentil da forma que é, então ainda existe esperança pra ele. Na virada da meia-noite desse mesmo dia, todos recebem uma mensagem. Mas pela cara do Nobuaki, eu acho que tu já consegue adivinhar qual é. O jogo não era só parte de um pesadelo. Ele havia começado e a primeira ordem do rei era que o Nobuaki beijasse a Natsuko. Ué? No dia seguinte, quando o Nobuaki chega na sala de aula, a reação de todos é meio que óbvia. Risadinha pra lá, risadinha pra cá, todo mundo acreditando que era uma declaração e tal. Ele até tenta explicar que isso era o jogo do rei, mas ninguém realmente acredita nele e ele só passa a impressão de que é um maluco. O que não é meio mentira, ele é meio maluco mesmo. Um dia se passa de novo e, já aceitando que vai morrer, ele espera da meia-noite em um parque próximo. Até que então a Natsuko aparece e tá. Em resumo, eles acabam se beijando porque a Natsuko teve a iniciativa pulando da desgraça de uma cerca enorme pra cima dele. Depois de se beijarem, mais ordens começam a ser enviadas pra todos da turma. Nesse pequeno meio tempo, boa parte da turma já tinha morrido porque alguns estavam dormindo. Então, percebendo que já começou a dar merda, o Nobuaki fala pra Natsuko reunir todo mundo nesse parque que eles estão, enquanto que ele também vai fazer isso. Quando ele chega invadindo a casa do colega mais próximo que tinha pra avisar sobre o jogo, o coitado acaba se deparando com uma cena não muito legal no quarto. Infelizmente, aquele já tinha ido pro saco. Depois de um tempo reunido gente, todo mundo que ficou vivo se juntou no parque sem saber o que realmente estava acontecendo. Assim, o Nobuaki até tenta explicar pra galera o que estava rolando, mas ninguém acreditava nele. De novo. Até que uma menina relatou que viu a própria amiga fazendo cosplay de Sayori no quarto. Aí magicamente todo mundo começou a acreditar. Parcialmente. Na verdade, eles começaram a achar que realmente tinha um serial killer por aí e começaram a botar a culpa disso tudo no Nobuaki. E pra piorar mais ainda, uma amiga da Natsuko percebeu que ele tentou se matar junto com ela. Porque, tipo, se ele não cumprisse a ordem de beijar a Natsuko, ela também ia morrer. E finalmente, por conta de perceberem isso, uma galera se juntou pra espancar o Nobuaki. Sim, essa sequência de eventos realmente aconteceu dessa maneira. Depois de espancarem ele, um dos principais caras que teve a iniciativa nisso tudo recebeu uma punição do rei. Sangrar até a morte. O que era pra ser uma cena super séria e intensa. Mas a galera do sound design não tava com o pagamento muito em dia, aí eles resolveram botar um filtro de alien na porra da voz do cara. Com todos vendo essa cena, peculiar? O Nobuaki então se levanta de forma dramática, enquanto começa a tocar um rockzão da opening, dando zoom na cara dele de forma ridícula, enquanto ele fala que o jogo começou. Esse, meus amigos, é o primeiro episódio de Osama Game. Sinceramente, se isso fosse um anime sobre Osama Bin Laden, eu ia achar 5 vezes melhor. Dando sequência à história, basicamente o Nobuaki começa a contar que isso também aconteceu com a antiga turma dele. Eu não vou ficar explicando o que aconteceu na maioria desses flashbacks, porque meio que quase metade do anime é um flashback e só serve pra dizer como todo mundo morreu. Depois da historinha dele, a Natsuko fica desesperada pedindo ajuda pro Nobuaki, porque uma das ordens do rei era que ela... Como que eu falo isso sem o YouTube me dar uma rasteira? Uma das ordens do rei era que a Natsuko tivesse relações com um outro colega da sala dela. Só que ela não queria, e esse outro colega tava forçando ela a fazer isso porque ele não queria morrer. Então, enquanto todo mundo assistia essa cena sem fazer absolutamente foda nenhuma, a Natsuko então resolve mostrar a outra face dela com uma personalidade completamente oposta ao que a gente tinha antes, e chutando esse colega que tava em cima dela. Afinal, se o Nobuaki, que já jogou isso antes, não sabe como escapar,
Então a única maneira de sair vivo é jogando de acordo com as regras do rei. Só que ainda sem entender o que aconteceu, o Burroak tenta chamar essa maluca para tentar conversar de forma privada numa parte isolada no parque. Uma ideia genial, diga-se de passagem. Se você quer um resumo da conversa, então aqui vai. Fala, o que você quer fazer? Não, a gente tem que conversar. Paizão, tu é burro? Não, eu só quero salvar todo mundo. Caralho, maluco, todo mundo vai morrer. O que tu não entendeu ainda? Recruta, acorda, recruta. Depois disso, ela dá um gritão e acusa falsamente o Nobuaki de tentar abusar dela. E todo mundo simplesmente acredita, porque todos os personagens dessa desgraça têm menos de 90 de QI e se juntam de novo pra bater nele. O cara foi espancado 2 vezes em uma madrugada só. Imagina ter essa sorte. Meu Deus do céu. Só que algo engraçado acontece. Depois que a Natsuko foi acolhida pelo pessoal, ela simplesmente troca de personalidade de novo, como se fosse aquelas minas de Twitter que coloca na bio que tem bipolaridade, e tenta se aproveitar de uma das amigas dela, chamada Mizuki. Como? Assim, o rei ele pode te dar ordens, mas ele também pode te conceder um poder temporário, tipo, escolher quem vai morrer. Esse é o poder da Mizuki nessa primeira rodada. Ela pode escolher 2 pessoas para morrerem. E obviamente a Natsuko tenta se aproveitar disso para sumir com o Nobuaki. Só que, pô, até quem não tava achando ela estranha, agora começou a achar. Afinal, isso seria um homicídio assistido basicamente. Enquanto a Natsuko tenta manipular a Mizuki, à distância vem um cara da turma deles que percebeu o tumulto ali no parque. O nome dele é Kenta. O Kenta é basicamente o tipo de homem que todos nós deveríamos almejar ser. Em partes. Já já tu vai entender por quê. Enquanto ele discute com o povo, a Mizuki surta, quebra o celular dela por acidente e, com medo desse demônio em corpo de mulher, se junta ao Kenta que tá resgatando o Nobuaki. Mas antes de saírem daquele lugar, essa cena maravilhosa acontece. A caminho do hospital, a Mizuki fica desesperada, porque agora ela não tem mais o celular dela para saber as próximas ordens do rei. Então Kenta promete que vai proteger ela. Afinal, o rei havia concedido uma ordem para ele se pôr. E a ordem que ele propôs era que ele protegesse a Mizuki. Se não protegesse, ele morreria. Então, tem isso também. Depois desse papinho meio meloso entre os dois, o Nobuaki resolve contar mais um pouco sobre o que aconteceu com a antiga turma dele. Ou seja, mais flashback inútil. Yay! Enquanto a Natsuko tenta controlar a situação com o resto da turma, o Kenta resolve ligar pro celular do Nobuaki. Só que o celular dele já tinha caído lá no parque quando ele estava sendo espancado. E meio que nesse anime, o teu celular equivale à tua vida, sabe? Então, a Natsuko vai aproveitar que o celular do burrão tá com ela pra fazer chantagem. Mas não por agora. Ao invés de ir pro hospital, o Nobuaki diz que precisa ir para um lugar onde possivelmente pode levar ao fim desse jogo de uma vez por todas. Que no caso, era em um tal vilarejo abandonado. Aparentemente, o jogo do rei começou nesse vilarejo há cerca de 30 anos atrás, mas ao invés de receber SMS, as pessoas recebiam cartas. E é só isso de informação que ele tem. Nesse meio tempo que os 3 se preparam para chegar no vilarejo, a Mizuki pega o celular antigo dela para substituir o quebrado. É importante falar isso agora porque depois fica bem estranho. No meio da viagem, o Nobuaki resolve contar um pouco mais sobre o que aconteceu com a antiga turma dele e, sim, esse flashback é importante. E tão importante que eu infelizmente vou ter que dar uma pausa na história principal para contar um pouco sobre ele. Nele, a gente é apresentado a uma amiga muito importante do Nobuaki, chamada Nami. A Nami foi concedida uma ordem qualquer pelo rei. Então ela resolveu se dar a ordem de tocar no rei com o intuito de descobrir quem tá por detrás desse jogo. Então no dia seguinte, ela e o Nobuaki organizaram todos da turma em ordem para ver quem era o rei. Só que no final, ninguém da turma era. E tudo indicava que a Nami iria acabar morrendo até o fim do dia por causa disso. Mas algo pior acontece. 大丈夫かナミなんともないか
Logo depois dela ficar cega, o Nobuaki recebe uma ordem. Perca algo importante. A Nami não sabia o que ele tinha recebido porque ele não contou, mas a Chiemi, namorada do Nobuaki, conta pra ela a ordem. Com isso em mente, a Nami sabe o que tem que fazer. Ela vai pra praia, liga pro Nobuaki pra falar suas últimas palavras e se despede sem deixar nenhum rastro. Afinal, a Nami era alguém muito importante pra ele, mais do que qualquer bem material. Quando o Nobuaki chega na praia, só encontra o celular dela jogado no chão. A Nami já tinha morrido e ele chegou tarde demais. Enquanto fica em estado de choque olhando pro mar, alguém logo acima pergunta se ele é estúpido. Ela se chama Ria Iwamura, mas eu vou chamar só de Ria pra simplificar. A Ria apareceu anteriormente quando a Nami e o Nobuaki estavam procurando pelo rei na sala de aula. No meio de toda aquela tensão, ela se aproximou da Nami, disse que era o rei e tocou nela. Obviamente, ela não era o rei. O que ela quis provar era que se o rei fosse alguém presente na turma, eles teriam que matar ele. E isso não aconteceria tão facilmente. A interação entre a Ria e o Nobuaki não teve realmente nada de interessante além dela blefando e dizendo que se for pra acabar com esse jogo, eles teriam que matar o rei. Nesse meio tempo, o anime nos mostra dois personagens, a Kaori e o Yosuke. Os dois são amiguinhos, quase puxando pra um namoro. O Yosuke, preocupado com essa situação do rei e com a Kaori, se encarrega de pesquisar sobre todas as mortes e sobre esse jogo em específico. Na virada da meia-noite, uma galera começa a morrer de forma misteriosa, e de acordo com o rei, elas morreram porque fizeram coisas desnecessárias. O que é desnecessário? Ninguém sabe. Eventualmente, o Nobuaki descobre que a tal coisa desnecessária é chorar, e tenta informar para todo mundo da turma sobre isso. Nesse meio tempo, o Yosuke liga para ele e informa que encontrou a possível chave para acabar com esse jogo. O vilarejo Yonaki, o lugar onde tudo começou. Só que, de repente, o Yosuke começa a falar pro Nobuaki cuidar da Kaori caso alguma coisa acontecesse com ele. E, obviamente, acontece. Ele começa a chorar enquanto fala disso e... Ele até consegue enviar a pesquisa dele pro Nobuaki antes de morrer, mas foi bem no limite. Vendo o que acabou de receber e sabendo que o seu colega já tinha morrido, o Nobuaki mente pra Kaori dizendo que ele estava vivo e que estava bem. Disse pra ela que a tal coisa desnecessária era chorar e disse que, por conta da pesquisa do Yosuke, ele iria pro vilarejo logo de manhã. Ou era pra ser isso? Essa não é uma maneira muito legal de ser bem recebido. Quem apagou ele foi a Kaori. Aparentemente, ela achou que o Nobuaki tinha mentido pra ela porque ele era o rei e tinha matado todo mundo, incluindo o Yosuke. Então, num ato de desespero, ele resolve contar tudo, e como o Yosuke amava ela e blá blá blá, ele só não queria morrer. Depois de convencer a Kaori a desamarrar... Ops, falei cedo demais. RS. Bem na hora que ela ia desamarrar o Nobuaki, a desgraçada começa a ter um infarto, porque começou a chorar com o papinho comovente dele. Boa, paizão, tá sabendo legal, teu dever era proteger ela e tu conseguiu matar ela, boa! Logo depois da Kaori morrer, ele fica ali, amarrado, sem poder fazer nada. Só que então, alguém misteriosamente surge e pega o celular no chão próximo a ele. Adivinha quem é? Uau, é a Ria. Que surpresa, nem tava óbvio. Enfim, pelo fato da Kaori ter apagado o Nobuaki, ele não conseguiu ir pro vilarejo naquele dia. O problema só piora quando na noite desse mesmo dia, um amigo do Nobuaki chamado Naoya fica encarregado de falar pra galera o que é pra fazer com a próxima ordem que vier, porque o Nobuaki não tava lá com eles. A ordem que surge é simples. Nesse dia, um da turma vai ficar encarregado de jogar um dado de 1 a 6. Dependendo do número que cair, quem jogou o dado vai ter que escolher quais pessoas vão morrer. Por exemplo, caiu o número 3. Essa pessoa que jogou o dado vai ter que escolher 3 pessoas para morrer. O dia se passa e, perto da meia-noite, todos resolvem se juntar para decidir quem ia fazer aquilo. Acontecem uns conflitos aqui, briga lá e blá blá blá. No final, o Naoya resolve jogar o dado de uma vez por todas e cai no número 6.
morre quase todo mundo e só sobra ele, o Nobuaki, a Chiemi e a Aria. O problema é que mesmo depois disso, ainda sobra uma pessoa restante pro Naoya escolher. Então ele resolve se sacrificar com uma cena meio comovente, mas também meio merda. Depois dessa ordem ser cumprida, antes da meia-noite, Aria resolve pôr o plano dela em ação. Enquanto todo mundo ficava preocupado com a próxima ordem, ela estava desenvolvendo um antivírus nesse meio tempo que poderia acabar com esse jogo e também havia notado que depois de uma pessoa morrer, ela acabava recebendo uma nova mensagem do rei, sendo um caractere aleatório. Então, ela resolveu reunir todos esses caracteres para ver se formava alguma frase, mas não dava em nada. Quando ela resolve pôr o antivírus em ação, de forma nada estereotipada e nada ridícula, ela consegue eliminar o vírus do jogo do rei, de forma super anticlimática e, diga-se de passagem, bem sem graça. Ou não. A verdade é que o vírus tinha feito uma armadilha para Aria justamente quebrar uma das regras do jogo. Enquanto ela entra em combustão e admite derrota, por alguma foda de motivo, ela começa a explicar que é filha de um gênio da computação, mas era abusada pelo próprio pai de tudo que era a forma possível. Até que um dia, ele tirou a própria vida, e nesse dia, ela sentiu pela primeira vez uma vontade imensa de querer continuar viva. Muito bonito o discurso e tal, mas... que tal você gritar, minha filha? Você tá pegando fogo, não existe abuso que te faça criar resistência a fogo! Tá. Aria pula daquele penhasco enquanto pega fogo, e assim termina o flashback, sobrando Nobuaki e a Chiemi antes da última meia-noite. Voltando ao enredo principal, os três finalmente chegam no lugar onde tudo havia começado, o vilarejo Yonaki. Passeando um pouco pelo local, eles encontram uma residência com o sobrenome Honda. Por um mero ato de curiosidade, o Nobuaki resolve entrar no lugar só pra ver se encontrava algo importante, e ele encontra não só uma foto da Chiemi com o pai dela, como também uma carta muito esquisita escrita por ele. Abre aspas, seguirei minhas filhas para longe dessa terra amaldiçoada. É tudo que seu pai pode fazer para amenizar a culpa. Estou indo me desculpar com você, Chiemi. Fecha aspas. Ué, minhas filhas? Deve ter sido erro de tradução. Enquanto Nobuaki brinca de detetive na residência abandonada, o Kenta simplesmente consegue perder a Mizuki de vista e vai em busca de procurar ela. Depois de perceber que o Kenta e a Mizuki acabaram sumindo, o Nobuaki começa a procurar por eles, mas acaba se deparando com a entrada de um santuário próximo à residência dos Honda. E dando uma bisbilhotada lá por dentro, ele encontra não só um caderno de anotações jogado no chão, como também um corpo próximo ao caderno. Dentro dele, havia uma foto onde mostrava o pai da Chiemi carregando não só ela, como a outra irmã dela. Pelo visto, realmente não foi um erro de tradução. Mas que caralho é outra irmã? Dá destaque a essa personagem toda felizinha e animada chamada É a Honda Natsuko. Natsuko. Ok, foda-se, eu admito. Eu não prestei atenção no primeiro episódio do anime quando a Natsuko fala o nome completo dela. Desculpa. Então, em resumo, a gente tem o quê? A Chiemi e a Natsuko com sua irmã de sangue. Elas vieram do vilarejo Yonaki, fazendo com que sejam responsáveis por espalhar o vírus do jogo do rei. E o pai delas foi de caceta e planeta por sentir culpa. Legal! Enquanto isso, o Kenta acaba encontrando a Mizuki, mas ela não chega dando uns papos legal, não. É tipo umas brisas de querer morrer e matar a Natsuko junto com ela, que sinceramente eu apoio. Olha, essa parte ficou muito esquisita porque o anime queria forçar um romance entre eles, só que do nada ela mete uma de doida e dá a ideia de querer matar ela junto com ele, como se fosse um Romeu e Julieta, tá ligado? Enfim, o Kenta acaba apagando ela à força e resolve ir próximo de uma rede de sinal que tinha ali por perto com o telefone da Mizuki na mão. Aí tu pensa, pô, ele vai escrever no lugar dela o nome da Natsuko de uma outra pessoa, né? Né? Na moral, cara. De todas as opções que você tinha, Kenta, você vai lá e digita nitidamente o nome da Mizuki e o
teu. Mano, pensa aqui comigo. Vamos fazer um brainstorming nessa porra. A Mizuki pode matar 2 pessoas. Ok. Ela quer morrer. Ok. A ordem do Kenta é que se ele não conseguisse proteger a Mizuki, ele morre. Ok. O mais lógico a se fazer, já que você quer tanto morrer com ela, é justamente escrever o nome dela e o da Natsuko. Porque só de fazer a Mizuki morrer, você vai junto com ela, seu animal. Os 3 iam morrer. Eu não tô tancando mais esse anime não, cara. Tá, eu tô puto demais pra continuar falando desse episódio, então eu vou resumir bem rápido esse finalzinho. Nobuaki discute com o Kenta antes de morrer, e aí ele fica de chorinho blá blá blá, hip, os 2 morreram. Logo depois disso, a Natsuko resolve ligar pro Nobuaki provocando ele, visto que agora ela não precisa mais se preocupar com uma morte iminente. Eu esqueci de falar uma outra coisa. Lembro que no início do vídeo eu tinha dito que a ordem da Natsuko era que ela metesse lá com um colega de classe? Então, eu não contei o nome dele até agora, mas... enfim, releva isso. O nome dele é Teruaki. Logo depois da nossa amiguinha ter terminado o serviço com o Teruaki, ele resolve se prender dentro de um banheiro pra tentar ligar pra alguém. Afinal, ele percebeu que a Natsuko mudou e tava encapetada ao máximo. Com uma cena digna de filme de terror, a Natsuko rasteja até o banheiro e consegue roubar o telefone dele com um olhar ridiculamente assassino. Então, praticamente, a vida do Teruaki agora tá na mão da Natsuko, porque ele tentou trair ela. Enquanto espera num ponto de ônibus para voltar para a cidade, o Nobuaki começa a ler um pouco daquele caderno de anotações do pai da Chimi. A gente também acaba sendo relembrado daqueles caracteres aleatórios que cada vítima recebe após morrer. De repente, ele recebe uma ligação de uma colega chamada Riona. Em resumo, ela quer se reunir com o Nobuaki porque ela também está investigando o jogo. Meia enrolação depois, eles se reúnem e algo muito importante é revelado. Aqueles caracteres aleatórios que aparecem depois que as vítimas morrem têm um padrão, ou seja, não importa se o Nobuaki está jogando com outra turma, os mesmos caracteres ainda vão aparecer para formar a mesma mensagem. Logo, o esforço dele e Daria em reunir todos os caracteres não foi em vão. Mas antes que ele pudesse falar ou fazer qualquer coisa, a Natsuko pega os 2 no flagra investigando o jogo. Mas nada realmente acontece, afinal, ela só estava querendo buscar os 2 por conta da próxima ordem. Depois que todos se reúnem no parque, o próximo jogo é posto em ordem. Qual? Tá, é o seguinte. O jogo vai girar em torno das mãos de todos na roda. Como assim, você me pergunta? Esse jogo é um jogo de pontos, e para ganhar os pontos, você precisa quebrar os seus dedos. Mas calma, tem um pulo do gato nisso. Você só pode obter pontos positivos se quebrar os dedos da mão direita. Caso quebre os da esquerda, você ganha pontos negativos. O negócio desse jogo é, você pode tanto dar pontos positivos para si mesmo, ou dar esses pontos para uma outra pessoa, como isso também vale para os pontos negativos. Então, se por exemplo eu quebrar 3 dedos da minha mão direita e 2 da esquerda, eu posso dar 2 pontos positivos para mim e 1 para uma pessoa para proteger ela. E os outros 2 negativos eu posso dar eles para qualquer outra pessoa também, se eu quiser matar ela. É algo desse gênero. E por fim, se você não tiver com muita vontade assim de quebrar um dedo, bom, dá de passar a vez. Mas toma cuidado, talvez alguém queira te matar e a tua vez já foi. Então, se parece meio difícil de entender mesmo com a minha explicação, relaxa. Continua vendo que você provavelmente vai entender. De início, ninguém realmente quer quebrar um dedo. Então, todo mundo passa a vez. Até chegar na do Teruaki, o cara que teve o celular roubado pela Natsuko. Por algum motivo desconhecido, ele chama o Nobuaki pra cortar o cabelo dele? Bem no meio do jogo? Tá. Enquanto ele corta o cabelo do Nobuaki, ele começa a falar que o sonho dele é ser cabeleireiro. Pô, legal, né? Espero que não aconteça nada de forma inesperada que acabe estragando o sonho dele pra sempre, né? Depois de terminar de cortar o cabelo do amigão, ele quebra o dedão direito dele. E não satisfeito com isso, ele pega uma pedra e esmaga toda a mão esquerda dele. Por quê? Bom, a Natsuko já estava ameaçando acabar com a vida dele caso ele fizesse alguma merda. Então ele quebra logo toda a mão esquerda para ameaçar dar os 5 pontos negativos para Natsuko, caso ela não devolva o celular dele e o do Nobuaki.
Então, sem muito o que fazer, ela devolve o celular dos dois. Só que antes que a Natsuko pudesse fazer qualquer coisa, o Teruaki mesmo assim dá na verdade 4 pontos negativos pra ela e 1 ponto negativo pra Aime, a amiga de coração dela. E o 1 ponto positivo que tinha pro Nobuaki, só pra rir, só pra rir. Obviamente, a Natsuko não quebra nenhum dedo dela porque ela é só uma covarde aproveitadora, é isso que ela é. E vendo que todo mundo tinha passado a vez, menos a Aime, ela faz de tudo pra que seja salva. Mas eu acho que já tá óbvio como que essa cobra age, né? Se na chantagem emocional ela não consegue, então vai ser na força bruta. Ela pega a pedra que o Teruaki tinha usado pra quebrar a própria mão e simplesmente avança pra cima da Aime com a intenção de quebrar toda a mão direita dela pra se salvar. E é o que acontece. Por azar ou sorte dela, ela só perdeu 4 dedos. O dedão ainda ficou suave. Só que ao invés da Aime se sentir traída, ela defende a desgraçada da Natsuko porque ela foi manipulada até a raiz da alma dela. Aí, pô, parece que acabou, né? Ela deu os 4 pontos positivos dela pra Natsuko pra deixar ela zerada e consequentemente salvar ela. Ok. Peraí. A Aime não tava com ponto negativo? Ah, ela tava. E assim se conclui o jogo. Ninguém acabou morrendo, mas 2 pessoas perderam boas partes das mãos. No hospital, próximo da meia-noite, o Nobuaki espera o Teruaki sair do consultório e resolvem se dirigir de novo para um ponto específico da cidade onde todo mundo estava. Nesse meio tempo, o Teruaki acaba falando algo levemente importante. Lembram daquele carinha mais baixo que tinha aparecido antes na roda? Então, o nome dele é Ryo. O Ryo é muito amigo do Teruaki. Eles são meio que como irmãos um pro outro, sabe? Então, o Ryo ele resolveu sair pra comprar um chapéu, uma boina, algo assim pro Teruaki enquanto ele se recuperava, sabe? Guarda essa informação porque ela vai ser importante daqui a pouquinho. Eles chegam no local e tal, e quando dá meia-noite, algo estranho acontece. O Teruaki simplesmente começa a ser punido sem razão nenhuma. Ele só morre ali e pronto, sem nenhum aviso prévio. Mas claro, tudo tem um dedo da Natsuko no meio. É impressionante uma porra dessas. Lembra que uma das regras do jogo é não poder sair no meio dele? Então, o celular do Teruaki não tinha senha para acessar. Então quando a Natsuko pegou o celular dele, em algum momento ela deve ter bloqueado o contato do rei, fazendo com que o nosso ex-cabeleireiro acabasse perdendo a cabecita. Enquanto o Nobuaki fica desesperado com a cabeça do Teruaki na mão, eis que então chega o Ryo no local com o tal do chapeuzinho. O problema é que ele não queria acreditar no que estava vendo. Tipo, ele agia como se o Teruaki tivesse vivo mesmo com o corpo todo estourado ali no chão na frente dele. O Ryo é um personagem que tem um sério problema quando se trata de ser um homem. Ele quer ser um homem que nem o Teruaki e o Nobuaki, alguém corajoso e tal, sabe? Então o Teruaki aparecer morto na frente dele vira algo bastante impactante, ao ponto do cérebro dele não conseguir aceitar isso. Depois de todo mundo despirocar de vez com uma situação dessas, a próxima ordem do rei chega. Toda a turma deverá correr até o monte Noegakubi. A cada 8 horas, quem estiver mais longe do monte vai acabar morrendo. E por fim, não é permitido nenhum tipo de equipamento ou transporte. É bem simples, não é? Olha, não acontece realmente muita coisa de importante para resumir aqui que não seja muito rápido, porque basicamente é o Nobuaki ajudando todo mundo que ficou para trás a alcançar os outros, enquanto que ele e a Riona vão sozinhos. E aí nesse meio tempo acontece que uma galera acaba se traindo, largando os outros para trás e é só isso mesmo, sabe? Não tem realmente muito o que se falar em relação a isso. Metade do elenco que estava vivo até esse momento foi reduzido mais ainda até chegarem no monte. Ah, assim, lembrei de uma coisa. Em uma parte da maratona, tipo, o anime ele resolve mostrar pra gente o flashback do Nobuaki com a Chiemi, onde acaba que ela se esfaqueia bem no peito e morre nos ombros dele. Bem bosta mesmo, tá ligado? Só que algo interessante aparece no notebook da Aria depois do Nobuaki ganhar o jogo. Ele poderia escolher continuar jogando e assim continuar vivendo, ou morrer pra não continuar jogando. Tipo, por que o vírus te daria essas opções, saca?
A não ser que o objetivo dele seja se espalhar pro mundo inteiro, né? Mas duvido que seja isso. Ai, senhoras e senhores, chegamos ao último episódio dessa tortura medieval. Os últimos personagens que sobraram de toda essa desgraça foram o Nobuaki, a Natsuko, a Riona, uma mina random bem foda-se que eu nem sei o nome, e o Ryo. Depois de todos chegarem no monte, enquanto todo mundo descansa, uma nova ordem do rei chega. Mas, pelo visto, ninguém realmente tava com vontade de prestar atenção nisso. Até que, de repente, o Nobuaki toma uma pedrada na cabeça e desmaia. Quem jogou essa pedra? Pera, o Ryo? Desgraçado! Tá, é o seguinte, ó. A última ordem do rei é que todos os participantes que restaram montassem uma boneca com partes humanas. Ou seja, cada um vai ter que dar uma parte do corpo. A cabeça de um, a perna de outro, o tronco de outro e por aí vai. Super suave, super tranquilo, não é? Mas por que o Ryo simplesmente apagou o Nobuaki? Eu também não sei, eu juro, eu revi esse anime tipo umas 5 vezes esse ano e eu não entendi. De verdade, eu não entendi. Mas ele continua com aquelas ideias, sabe, de querer ser mais forte e pra isso ele precisa provar que é um homem de verdade. Então a Natsuko se aproveitou que ele ficou maluco de vez e deu uma motosserra. Isso mesmo! Da onde que ela tirou essa motosserra? Eu sei lá, porra, eu não sei! Então ele resolve dar início à boneca humana, cortando a própria perna fora. O que, convenhamos, não deu muito certo. Ele só... Tá ligado? Ele só morreu ali mesmo de hemorragia, de choque, de coisa. Com o Ryo morto, a outra mina apagada, por algum motivo desconhecido, e com o Nobuaki desmaiado, só sobrou quem acordado? Isso mesmo, Patati e o Patata. Na verdade, a Natsuko e a Riona. Enfim, rola uma puta conversa ruim, chata entre as duas, até que de repente, aquela menina que tava apagada junto do Nobuaki acorda, como parte de uma tentativa burra digna de um personagem desse anime. Ela vai pra cima da Natsuko tentar enforcar ela e... que saco. Depois desse enrola, o Nobuaki acorda e, junto da Riona, conseguem convencer a Natsuko a fazer uma coisa: juntar os caracteres. Que caracteres? Lembra daquelas letrinhas que todo mundo recebia depois de morrer? Então, a Natsuko também estava fazendo essa pesquisa desde a primeira vez que ela jogou esse jogo, porque tá óbvio que ela não jogou isso só uma vez. Então, os três sentam no chão e tentam formar alguma mensagem com o que tem, o que incrivelmente dá resultado. Só que a mensagem não é muito animadora. Inicialmente, a mensagem diz: encerre o jogo oferecendo suas vidas. Enquanto um sobreviver, o jugo do rei continuará até dizimar a humanidade. Mas logo em seguida, a mensagem se remolda sozinha, agora removendo a primeira parte. Enquanto um sobreviver, o jogo do rei continuará até dizimar a humanidade. O meu chute pessoal é de que essa mensagem, antes da remodulação, serviria para o povo do vilarejo, mas agora que a doença já se espalhou globalmente por conta da Chiemi e da Natsuko, se houver sequer um ser humano vivo, o jogo vai continuar até o fim da espécie. Afinal, essa doença sofreu uma mutação bizarra e conseguiu se espalhar por meio da internet de alguma maneira. Sendo assim, tendo livre acesso a qualquer pessoa. Só que quando eles leem essa mensagem, parece que o raciocínio deles ainda fica preso na parte do sacrifício. Sendo tipo, eles morrendo agora ou não, não importa mais, cara. Bem, o fim da humanidade não interessa pra Natsuko. Enquanto ela fica viva, é isso que importa. Então, uma última briga acontece, onde resulta na morte da Natsuko com uma motosserrada na coluna. Ou era pra ser só dela? Eu não sei como, eu não sei porquê, mas nada disso fez o mínimo sentido. Olha, por fim, a Natsuko e o Nobuaki morrem um do lado do outro. E o que sobra pra Riona? Isso mesmo, churrascamento, caralho. It's over pra Betinha, não restou porra nenhuma. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Não, agora é sério. A mesma escolha que apareceu pro Nobuaki no fim do jogo dele, apareceu pra Riona. Ou ela continua viva e continua jogando o jogo, ou ela morre. E no maior estilo Nami da Silva, ela
vai junto com o corpo do Nobuaki em direção ao mar e afunda junto com ele. Com isso então, todos sucumbindo ao jogo do rei e com um finalzinho onde a alma de todo mundo se encontra no pós-vida. Eu desisto de entender isso. Por fim, o anime nos mostra um novo local, uma cidade bem movimentada, onde nele tem um adolescente a caminho da escola. Só que de repente ele recebe uma notificação de celular. E assim começa tudo de novo. O que seria um anime ruim pra ti? Eu te pergunto isso porque, olha, pode ser um isekai qualquer, ou um anime escolar cheio de harim. Cara, eu vou ser bem sincero contigo, eu tô desde outubro fazendo esse roteiro e eu não sabia muito bem como que eu ia falar sobre esse anime, tá ligado? Ele é horrível, ele é podre, mas eu gostei. E não importa quantas vezes eu vejo e reveja, eu ainda vou continuar gostando dele. Na verdade, eu acho que eu ainda vou gostar mais ainda dele quanto mais eu assistir. O negócio é que quando se trata de King's Game, Osama Game, tu consegue perceber que o autor tava tentando fazer uma história boa, super impactante e assustadora. Só que, infelizmente, o tiro foi pela culatra e pra caralho. Eu não sei se foi por conta da má adaptação do estúdio que, sinceramente, faria até um pouco de sentido, visto que é um estúdio de animação adulta, mas falhou, sabe? Só que mesmo assim ele continua não bom, sabe? Mas interessante de assistir. Se tu desligar o cérebro e ver, vai ser engraçado e talvez consiga até aproveitar um pouco da experiência. Nota que, nesse vídeo, eu fui muito crítico e apontei um monte de vezes que os personagens são burros e blá blá blá. E sim, eles são, muito. Mas não leva tão a sério o que eu disse. Foi mais pra rir. Afinal, é um anime de horror. No horror não precisa ter muita lógica, senão o horror não aconteceria. Se todo personagem fosse inteligente, então nenhum filme do Sexta-feira 13 aconteceria. Minha nota final pra esse anime é 6,5. É uma nota bem alta pra isso? Sim. Só que a nota dela tá valendo mais por conta da minha experiência. Eu fiquei muito tempo vendo esse anime e consumindo coisas envolvendo ele. Então eu meio que comecei a gostar um pouco de assistir ele e explorar um pouco sobre a obra. Se você tá assistindo até aqui, olha, valeu, tá? Brigadão. Esse vídeo demorou, tipo, meses pra ser feito e eu acho que eu não sei se eu vou continuar fazendo vídeo longaço que nem esse. Talvez de 15 ou 20 minutos, mas desse tamanho eu realmente não acho que vai ter mais. Eu não prometo nada, mas eu vou tentar postar um vídeo por mês, pelo menos, pra ver no que dá. Vai que acontece algo legal. Então é isso. Até a próxima.